E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho. Hoje a gente vai desbravar o Vale do Mosel, lá na Alemanha. Adoro É Mosul. uma região famosa, né? Pelas É. paisagens, pelos vinhedos nas encostas e, claro, pelos vinhos Riesling. Considerado por muitos um dos melhores vinhos brancos do É, mundo. muita gente fala isso, então preparem os seus decantadores porque a gente vai fundo nessa história. É isso aí, mergulhando no Mosul. É um lugar especial, viu? Ah, que legal! Onde a história e a natureza se unem para criar vinhos Ah, que incríveis. legal! Eu já tinha lido que os romanos já cultivavam uvas por lá no primeiro século depois de Cristo. Pois é, eles sabiam reconhecer um bom terroir. Fala em terroir, me explica melhor essa palavra. O que é? Terroir é tudo, né? É a alma do vinho. Aham. É a combinação do clima, do solo, do relevo e até da tradição da região. Tudo isso influencia no sabor da bebida. E no Mosel, o terroir é único, imagina só. O rio Mosel, serpenteando entre as colinas, todas cobertas de vinhedos. O rio reflete a luz, ameniza a temperatura e até previne geadas, criando um microclima perfeito para as uvas. Parece um sonho. E aquelas encostas? Pois é! Íngremes. Acho lindo, mas deve ser difícil cultivar ali, né? É, muita gente pensa que é um problema, mas na verdade é um presente da natureza. Tudo sério. A inclinação garante a máxima exposição ao sol, o que é essencial num clima mais frio como o do Mosel, e a drenagem também é favorecida. Então quer dizer que a natureza dá um jeito de transformar os obstáculos em vantagem. Exatamente. E por falar em desafios, eu já li bastante sobre a importância do solo de ardósia na região. A ardósia é fundamental. É. Ela absorve o calor durante o dia e libera à noite, como se fosse um cobertorzinho para as vinhas. Olha só. Isso ajuda as uvas a amadurecerem uniformemente. Desenvolve aromas e sabores mais complexos. Incrível. É como se a natureza tivesse criado um ambiente perfeito. E quando a gente fala em Moselle, não tem como esquecer do Riesling. O O Riesling. que faz essa uva ser tão especial? O Riesling é a alma do Vale do Mosel, a uva que melhor expressa o terroir da região. Ela consegue traduzir em aromas e sabores todas as nuances do clima, do solo e da história do lugar. E eu adoro a versatilidade do Riesling. É, Tá, do seco ao doce, do leve ao encorpado. Tem para todos os gostos. É por isso que eu amo. Mas me diz uma coisa, além do Riesling, existem outras uvas cultivadas no Moselle. O Riesling é absoluto, né? Mas existem outras uvas que contribuem para a riqueza da região. Por exemplo, o Müller-Thurgau, que produz vinhos mais leves e fáceis de beber. E também tem o Elbling, uma das uvas mais antigas da Alemanha, Olha só. que dá origem a vinhos com aromas minerais, cítricos, super refrescantes. O Moselle é cheio de surpresas. Já que a gente tá falando em surpresas, vamos voltar um pouquinho no tempo e entender como tudo começou. Você mencionou que os romanos já produziam vinho na região, né? Os romanos já tinham visto o potencial do Mosel e trouxeram conhecimento em viticultura para a região. E como era a produção naquela época? Plantaram as primeiras vinhas por lá no primeiro século, né? É. Estabelecendo as bases para a tradição vinícola que a gente conhece hoje. É incrível pensar que um império tão poderoso também tinha um paladar apurado para vinhos. Mas e depois dos romanos? Quem continua essa tradição? Os mosteiros medievais. Uau. Eles tiveram um papel importantíssimo na preservação, na expansão da viticultura no Mosel. Com organização e conhecimento, os monges cultivavam as encostas íngremes em locais desafiadores. Eles só produziam vinho para fins religiosos. Não. Eles também comercializavam a bebida, ajudando a economia local, espalhando a fama dos vinhos do Mosel. Que legal, os monges verdadeiros empreendedores do vinho. E sem a contribuição dos romanos e dos monges, talvez o Vale do Mosel não fosse o que é hoje, né? É verdade. Mas essa história não foi só de glórias. Não, né? A região enfrentou algumas dificuldades ao longo dos séculos. Passou por guerras, crises econômicas e teve a filóxera também. A filóxera, uma praga devastadora. Quase dizimou os vinhedos no século XIX. Nossa, que triste. Como eles se recuperaram? Foi difícil, mas eles replantaram as vinhas, reconstruíram toda a indústria vinícola. Que legal. É de tirar o chapéu, né? A determinação desses produtores. Já estou encantado com o Vale do Mosel, um lugar onde a natureza e o trabalho humano se entrelaçam há séculos, superando desafios e criando vinhos extraordinários. O Mosel tem uma magia especial. E ainda não exploramos os diferentes estilos de Riesling produzidos na região. Verdade. Do Cabernet Delicado ao Trockenbeerenauslese intensamente doce, a gente tem um leque enorme de sabores para descobrir. É isso aí. Então apertem os cintos, porque na próxima etapa a gente embarca num tour pelos estilos de Riesling do Mosel. E aí, preparados para desvendar os segredos dos estilos de Riesling do Mosel. Cada um deles é como uma obra de arte com nuances e características próprias. Pode apostar que eu tô pronto.
Adoro essa ideia de que o vinho pode ser tão diverso, né? Expressando o terroir de formas tão diferentes. Me explica melhor como funciona essa mágica dos estilos de Riesling. A chave para entender os estilos de Riesling do Moselle está no nível de doçura, Ah, que é determinado pela maturação das uvas na hora da colheita. É como um maestro que decide a intensidade da sinfonia de sabores. então o segredo já começa lá no vinhedo, com o trabalho cuidadoso dos produtores. Exatamente. Dependendo do estilo que ele busca, o produtor pode colher as uvas mais cedo, para um vinho mais seco, ou esperar que elas amadureçam mais, para um vinho mais doce, às vezes até deixando a natureza dar um toque especial com podridão nobre. Podridão nobre. É, Parece meio contraditório, né? Como algo podre pode ser nobre. eu sei, o nome assusta um pouco. Mas a podridão nobre, ou Botryticineria para os íntimos, é um fungo que, em condições específicas, pode ser um aliado na produção de vinhos incríveis. Ah, Ele desidrata as uvas, concentrando o açúcar e criando aromas e sabores complexos, sério? com notas de mel, frutas secas, especiarias. Que fascinante. É como se a natureza e os produtores trabalhassem em perfeita harmonia para criar essas obras-primas. E falando em estilos, vamos começar pelos mais secos, que é o Adão. Claro! O primeiro estilo que a gente vai explorar é o Trocken, Troca. que significa seco em alemão. Esses vinhos têm pouquíssimo açúcar residual, expressando a pureza, a vibração do Riesling do Mosel, com acidez marcante e notas minerais deliciosas. É pura energia engarrafada. Teve até água na boca. Qual a melhor companhia para um Troca? Ah, os Trocken são super versáteis. Combinam com frutos do mar, saladas e até mesmo com a culinária asiática picante, criando um contraste delicioso. Anotando as dicas. E subindo um pouquinho na escala de doçura, qual o próximo estilo? O próximo é o Halbtrocken, Alp Troca. que seria meio seco. Esses vinhos têm um toque a mais de açúcar residual, criando um equilíbrio elegante entre a doçura e a acidez. É como um balé de sabores. E que tipo de comida harmoniza bem com Alp Troca? Os Halbtrocken também são versáteis. Acompanha muito bem pratos da culinária asiática, pratos picantes e até carnes mais leves. É uma ótima opção para quem quer explorar o mundo dos Rieslings, com um toque de doçura. Ah, adorei a dica. E agora me conta mais sobre os estilos doces, que são a marca registrada do Mosel. Chegamos na categoria dos Prädikatswein, Prädikatswein. vinhos alemães especiais produzidos com uvas mais maduras. Aqui a doçura reina absoluta. Prädikatswein. Nossa, essa palavra é difícil até de pronunciar. Me explica melhor como funciona essa categoria. Calma, não precisa decorar o nome. O importante é entender que esses vinhos são classificados de acordo com a maturidade das uvas na colheita, o que determina o nível de doçura, o caráter do vinho. É como se cada estilo contasse uma história diferente sobre a uva e o terroir. Entendi. E qual é o primeiro nível de maturação nessa categoria? O primeiro nível é o Cabinet. Cabe? Esses vinhos são feitos com uvas totalmente maduras, mas ainda preservam um frescor, uma leveza encantadores. São delicadamente doces, com aromas florais e frutados que lembram um jardim em plena primavera. Parece delicioso. E para harmonizar, o que você sugere? O Cabinet é perfeito para pratos leves, saladas, e também vai muito bem com a culinária asiática, equilibrando o picante com um toque de doçura. Já estou imaginando a combinação perfeita. E subindo mais um degrau na escala de doçura, qual o próximo estilo? Chegamos ao Spätlese, que significa colheita tardia. Como o nome sugere, esses vinhos são produzidos com uvas colhidas mais tarde, o que confere maior concentração de açúcar e complexidade. É como se a uva tivesse absorvido toda a energia do sol. Então, quanto mais tardia a colheita, mais doce e intenso o vinho. Isso mesmo. Os Spätlese são mais encorpados e concentrados que os Cabinet, com aromas de frutas maduras, mel e especiarias. Uma verdadeira explosão de sabores. Caramba, a doçura está ficando cada vez mais intensa. Qual o próximo nível? Agora entramos no mundo dos vinhos doces de verdade. O próximo é o Auslese, Auslese. que significa colheita selecionada. Esses vinhos são elaborados com uvas selecionadas a dedo, muitas vezes provenientes de cachos afetados pela podridão nobre. É um trabalho minucioso, artesanal. É nesse momento que a podridão nobre mostra todo o seu poder. Me conta mais sobre o sabor do Auslese. O Auslese é um vinho rico e sedutor, com sabores intensos de frutas, notas de mel e um equilíbrio perfeito entre doçura e acidez. É como um néctar dos deuses. Só de ouvir a descrição, já fiquei com água na boca. E com qual tipo de prato harmoniza um vinho tão especial? O Auslese é um clássico com foie gras, queijos azuis e tortas de frutas. Mas também pode ser apreciado sozinho, como um verdadeiro elixir. Parece uma experiência única. E a escala de doçura não para por aí, né? Tem mais. Sim, ainda temos 2 níveis de doçura para explorar. O próximo é o Bearnauslese, Auslese. que significa seleção de bagas.
Esses vinhos são produzidos com bagas super maduras, individualmente selecionadas, que foram intensamente afetadas pela podridão nobre. É um processo que exige muita paciência, muita dedicação. Uau! Cada gota deve ser preciosa. E como é o sabor do Beneuslese? O Beneuslese é um vinho raro, extremamente doce. Com a concentração de sabores incrível, uma acidez marcante que equilibra a doçura, é uma verdadeira joia da viticultura. Chegamos ao topo da montanha da doçura. Qual é o último nível? O ápice da doçura no Mosel é o Trockenbeerenauslese, que significa a seleção de bagas secas. Esses vinhos são produzidos com uvas que se assemelham a passas, super concentradas pela ação da podridão nobre. São vinhos raríssimos, extremamente doces, com aromas complexos de frutas secas, mel e especiarias, que podem envelhecer por décadas. É a expressão máxima da arte da viticultura. Estou impressionado com a riqueza, a complexidade dos estilos de Riesling do Mosel. É uma verdadeira viagem sensorial. Mas, me fala uma coisa, com tanta doçura esses vinhos só combinam com sobremesa. De jeito nenhum. A beleza do Riesling do Mosel está na sua versatilidade. Enquanto os estilos mais doces harmonizam perfeitamente com sobremesas, os estilos mais secos e até mesmo alguns meio secos são ótimos para acompanhar pratos salgados. Ou seja, é possível encontrar um Riesling para cada ocasião. Mas com tantas opções, como saber qual escolher? Uma dica importante é prestar atenção no sistema de classificação dos vinhos alemães. Já falamos um pouco sobre ele, mas é importante lembrar que ele ajuda a entender o nível de doçura, o estilo do vinho. Você pode dar um resuminho rápido para os nossos ouvintes. Claro, já falamos sobre o Prädikatswein, que engloba os vinhos doces, Kabinett, Spätlese e os outros que a gente já mencionou. Mas também temos o Qualitätswein, uma categoria mais ampla, para vinhos de qualidade, de uma região específica. Esses vinhos podem variar em estilo do seco ao meio seco. Então ficar de olho nesses termos no rótulo ajuda a decifrar o nível de doçura do vinho. Tem mais alguma dica? Não tenha medo de perguntar. Em lojas especializadas, restaurantes, você pode contar com a ajuda de sommelier para te guiar na escolha do vinho ideal para o seu paladar. E mais importante, divirta-se explorando o mundo dos vinhos do Mosel. É uma aventura deliciosa. Com certeza. Essa imersão no mundo dos Rieslings do Mosel está sendo incrível. Mas agora que a gente já explorou o terroir, os diferentes estilos de vinho, estou curioso para saber mais sobre a história, a cultura da região. Afinal, o Mosel é muito mais do que vinhedos, né? É um lugar com séculos de tradição, com paisagens deslumbrantes, pessoas incríveis. Você tem toda a razão. O Mosel é um lugar mágico, com uma história rica, uma cultura fascinante, e essa história se reflete nos vinhos, tornando cada garrafa ainda mais especial. Que legal. Então, galera, preparem-se para a última parte da nossa jornada, onde vamos desvendar os encantos do Vale do Mosel, seus costumes, tradições e o que o futuro reserva para essa região tão especial. Fiquem ligados. De volta para a última parte da nossa viagem pelo Vale do Mosel. A gente já explorou o terroir, os estilos de Riesling, mas agora eu quero saber quem faz essa mágica acontecer. Qual o segredo dos produtores do Mosel? Uma coisa que me encanta no Mosel é a importância da família. Muitas vinícolas são passadas de geração em geração, como um tesouro precioso. É lindo de ver. Nossa, que legal. Cada garrafa carrega a história da família, né? Mas imagino que nem sempre foi fácil manter essa tradição viva. Claro que não, o Mosel passou por guerras, crises, teve a filoxera também, né? Aquela praga que quase destruiu os vinhedos. Mas os produtores nunca desistiram. Eles se reinventaram, adaptaram as técnicas e seguiram em frente, com muita paixão. Dá para sentir essa força nos vinhos do Mosel. Eles têm personalidade, contam uma história. Mas além dos vinhedos, o que mais faz do Vale do Mosel um lugar especial? O Mosel é um encanto. Paisagens de tirar o fôlego, colinas verdejantes, o rio Mosel serpenteando, castelos medievais, cidades charmosas. É como entrar num cartão postal. Nossa, parece um sonho. E as pessoas, como são? As pessoas são acolhedoras, apaixonadas pela sua terra. Elas têm orgulho da sua história, da sua cultura. Você se sente em casa no Mosel. Que legal. Pode ir futuro. Quais os desafios, as tendências que o Mosel enfrenta? Assim como outras regiões, o Mosel está se adaptando às mudanças climáticas. A temperatura, a chuva, tudo impacta o cultivo das uvas. Então a sustentabilidade é um tema importante para eles. Com certeza, muitos produtores estão adotando práticas sustentáveis para preservar o meio ambiente e a qualidade dos vinhos. Que bom. Eles investem em tecnologias, reduzem o uso de agrotóxicos, experimentam novas variedades de uvas. Um compromisso com o futuro. É inspirador ver esse cuidado com o Mosel. E além do clima, o que mais você observa de tendência?
Uma tendência é o interesse por Rieslings mais secos. O Mosel era conhecido pelos vinhos doces, mas agora muitos produtores exploram o lado mais seco do Riesling. É como se o Mosel estivesse reinventando. Nossa, essa jornada foi incrível. A gente descobriu um lugar mágico, uma história rica, vinhos excepcionais e pessoas apaixonadas. Valeu a pena. Concordo, o Mosel é um destino imperdível. Para quem tá ouvindo, fica a dica. Experimentem um Riesling do Mosel. Deixem-se levar pelos aromas, pelos sabores. E aí, gostaram da viagem? Espero que tenham se inspirado para explorar um dos vinhos. Continuem mergulhando fundo no conhecimento e até a próxima aventura.